Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos produção de textos, detetives, crimes, investigações, introdução à narrativa policial. Achei um dedo na praia. Você provavelmente se surpreendeu ao ler essa frase. O que inicia o conto O Dedo? De repente, entre as coisas que o mar atirou na areia, conchas, gravetos, carcaças de peixes, pedras, vislumbrei algo diferente. Tive que recorrer aos óculos. O que seria aquilo? Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu achado. O dedo trazia um anel. Faltava a última falange. Embora não seja o caso do conto de Lígia Fagundes Telles, esse parágrafo poderia também iniciar um gênero de texto muito conhecido, a narrativa policial. De quem era esse dedo? Como foi separado do restante da mão? Por que o dedo ainda tinha um anel? Como ele apareceu na praia? Quem fez isso e por quê? A narrativa policial, também chamada de narrativa de enigma ou de mistério, envolve sempre a busca de solução para um mistério, um enigma. Marcas registradas das narrativas policiais, o detetive e o clima de suspense. Então, sempre são as marcas das narrativas policiais, né? Apareceram um detetive, né? Logo em seguida ao crime, né? E aquele clima de suspense. Lembre-se de outras características do gênero. A história gira em torno de um crime cuja autoria e motivação precisam ser desvendadas. Há, no mínimo, 3 personagens: a vítima, o criminoso e um detetive. Pode haver também personagens secundárias, suspeitos, amigos, auxiliares, etc. O detetive geralmente aparece na história depois que o crime é cometido, aquilo que eu havia falado. O mistério é parte indispensável da história e cabe ao narrador levar o leitor a decifrá-lo, ou seja, resolvê-lo, né, desvendá-lo. O realismo é também fundamental. O desvendamento do enigma, crime, é sempre decorrência da lógica, da análise dos fatos e indícios, nunca do sobrenatural, aquilo que está fora do natural, né? Extraordinário, maravilhoso. A linguagem é simples, clara e direta. Leitura. Vamos ler agora um fragmento de um conto de crime, do Thomas Burke. O Sr. Silas retornava para casa pelos labirintos de becos e ruas estreitas do centro da cidade. Acabara de deixar as luzes douradas das grandes avenidas e seguia na direção de seu apartamento. Nada de agitação e brilhos, apenas figuras tardias e agasalhadas. O homem andava devagar, de cabeça baixa, talvez ruminasse algum problema. Era uma noite horrível, úmida, nevoenta. A neblina penetrava a garganta e os olhos. Os reflexos de luz gordurosos davam-lhe calafrios. O Sr. Silas desviou a vista dos sujos tijolos que formavam o horizonte e pousou-a meio quilômetro mais à frente. Viu uma cozinha iluminada e a mesa posta. Havia torradas no fogão, uma chaleira que cantava e petiscos, doces e salgados. A visão emprestou uma nova energia aos pés doloridos. Sacudiu os ombros e apressou o passo. Mas o Sr. Silas não iria jantar naquela noite, nem em qualquer outra. O Sr. Silas iria morrer. Atrás dele, a uns 100 metros, caminhava um homem cujo coração estava morto, e esse homem
dissera a si mesmo que o senhor Silas nunca mais chegaria à sua casa. Bom, agora vocês têm com o conto de mistério de Lígia Fagundes Telles, já estudado na aula anterior, e mais o fragmento desse conto de crime do Thomas Burke, vocês têm uma atividade de produção de uma narrativa policial, em que vocês deverão escolher a opção A ou a opção B para fazerem a produção de texto dessa narrativa policial. Atividade: escolha uma das opções para produzir seu texto. Opção A: imagine que o dedo com o anel foi encontrado por uma jovem detetive que decidiu descobrir a quem pertencer aquele dedo e como fora parar na praia. Escreva essa história em primeira pessoa, ou seja, essa jovem detetive é que vai narrar a história. A narradora, detetive, deve revelar como transcorreu sua investigação e como desvendou o mistério. Inicie a história pela descoberta do dedo na praia. Se necessário, inclua outras personagens, mas apenas se tiverem alguma função na trama. A detetive deve decifrar o mistério baseando-se em investigações e deduções. Por isso, antes de começar a escrever, defina como será o desenvolvimento e o desfecho da história. Se desejar, aproveite a solução que criou para o mistério nas aulas de leitura e incorpore-a a seu texto. Então, a opção A, em primeira pessoa, em que é a jovem detetive que vai narrar essa história tentando desvendar esse mistério. Qual mistério? De um dedo encontrado na praia. Opção B. Dê continuidade, olha só, você vai dar continuidade aos parágrafos lidos e analisados na atividade oral e de leitura, criando um desenvolvimento e um desfecho para aquela narrativa policial, certo? A narrativa do conto de crime, do senhor Silas. Você deverá continuar a narrativa para desvendar o mistério. Continue narrando em terceira pessoa. O narrador será onisciente, ou seja, conhecerá as ações e também os pensamentos e as intenções das personagens. Aqui, a narrativa deve continuar em terceira pessoa. O desenvolvimento e o desfecho que criar devem ser coerentes com os parágrafos iniciais, coerentes, que fazem a ligação, que estão em sintonia. Por isso, antes de começar a escrever, defina como se dará o assassinato, quem será o assassino e qual será a sua motivação que o levou a cometer o assassinato. Quem será o investigador? Um policial? Um detetive particular contratado pela esposa da vítima? Quem é a vítima? O senhor Silas. Lembre-se bem disso. Como o detetive chegará à solução do caso? Qual será o desfecho da história? O que acontecerá com o assassino? Crie um título coerente e que possa atrair leitores para seu texto. Não utilize os que foram criados por Lígia Fagundes Telles ou Thomas Burke. Bom, depois que você escolher uma das opções, ou a A ou a B, e escrever seu texto, você terá aqui uma revisão de texto. Essas questões a seguir vão ajudá-lo a fazer essa revisão do seu texto. Veja, as questões a seguir são seu guia de revisão. Sempre que assinalar não, volte a seu texto, a fim de fazer as correções e as alterações necessárias. Opção A.
se você optar pela opção A. Adequação à proposta de trabalho e ao gênero de texto. A narrativa foi escrita em primeira pessoa? Então você vai lá. Se você assinalar que sim, tudo bem. Se você verificar que não, você deve voltar ao seu texto e escrever a narrativa em primeira pessoa. Ou seja, a detetive sendo a narradora personagem da história. O texto narra a história de uma jovem detetive que encontra um dedo na praia e quer descobrir como e por que ele foi parar ali. O desenvolvimento da narrativa revela a investigação da detetive e as pistas que encontrou e apresenta momentos de suspense para manter acesa a curiosidade do leitor. É importante esses momentos de suspense. Isso que atrai a atenção e a curiosidade do leitor do texto. O desfecho da história é coerente com as ações, a investigação que você criou no desenvolvimento? Olha lá, o desfecho, o encerramento, né? Lá, que o desfecho, o que aconteceu no final, né? É coerente com tudo que você escreveu anteriormente? O texto apresenta um título coerente? Você teria vontade de ler um texto com esse título? Olha, o título é muito importante, né? Ele atrai a atenção e a curiosidade do leitor. Bom, terminando, se você assinalou tudo na coluna do sim, tudo bem. Seu texto obedeceu à proposta da opção A. Se algum item foi assinalado na coluna não, você deve retornar ao seu texto e fazer a correção necessária. Opção B. Adequação à proposta de trabalho e ao gênero do texto. Que é a opção B, em que você vai continuar o conto, a narrativa policial do Sr. Silas. Seu texto dá sequência aos parágrafos lidos e você manteve o narrador em terceira pessoa, onisciente, aquele que tudo sabe sobre todas as coisas. Esse é um narrador onisciente. O desenvolvimento da história narra o assassinato do Sr. Silas e a investigação desse crime por um detetive. O narrador deixa claro quem é o detetive e por que se encarregou da investigação. Ao relatar a investigação, o narrador informa o leitor das pistas encontradas pelo detetive e a investigação tem momentos de suspense que mantém acesa a curiosidade do leitor. As características do assassino e os motivos do crime são coerentes com as pistas encontradas pelo detetive? O texto apresenta um título coerente? Você teria vontade de ler um texto com esse título? Então, é o mesmo procedimento. Se tudo for assinalado na coluna sim, ok, tudo bem. Qualquer não, volte ao seu texto e faça as correções necessárias. Agora, tanto para quem A e B, a revisão comum a tanto quem escolheu a opção A quanto a B. Em relação à linguagem do texto, todas as palavras do texto estão corretamente grafadas, ou seja, escritas e acentuadas? Se necessário, recorra a um dicionário ou a uma gramática. Se você não tiver um dicionário, uma gramática, um dicionário físico, recorra ao dicionário aí virtual. Faça uma pesquisa na internet. O texto traz marcadores temporais que deixam clara a passagem do tempo. Lembra lá os marcadores temporais? Ontem, semana passada, às 20 horas de ontem, os termos e as palavras que são marcadores de tempo, que são muito comuns nas narrativas. Os parágrafos foram organizados de acordo com a sequência de ações e a passagem do tempo.
As frases do texto estão bem pontuadas, né? Pergunta com a interrogação, ponto final, vírgula. O texto apresenta diálogos corretamente estruturados e pontuados? Bom, então a revisão textual irá ajudá-lo nessa produção de uma narrativa policial. Pessoal, um bom trabalho, uma boa produção textual e até a nossa próxima aula.